Vamos desfrutar um pouco da palavra de Deus. Amém? Você veio aqui, afinal de contas, para ouvir do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Quem abriu, diga amém. Glória a Deus. Diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Paulo se colocava de joelho diante de Deus, amém? Tem muita gente pensando que estar de joelhos é religiosidade, mas Paulo ficava de joelho. Diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, diga toda a família. Glória a Deus. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Amém? Glória a Deus. É só esse versículo mesmo. E eu quero enfatizar hoje algo que eu comecei a falar ontem. Ontem nós tivemos aqui uma reunião de líderes e liderados da igreja, né, o povo que está aqui para servir na obra de Deus. E nós fizemos uma abordagem a respeito da importância de cada um de nós na igreja. Deus tem me trazido isso à tona a partir do momento em que eu estava aqui na igreja e algumas pessoas começaram a me chamar de pai, né, de pastor. E Deus começou a me falar a respeito dessa visão familiar da igreja. A relação entre pai e filho e do filho para com o pai. Então Deus começou a me trazer verdades espirituais envolvidas nesse princípio estabelecido na palavra. E uma das passagens bíblicas que subiu ao meu coração foi justamente essa: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Claro que quando a Bíblia fala toda a família, não está falando de todas as famílias da terra, porque nós sabemos que existem famílias que não tomam o nome de Deus para si, do Pai. Sim ou não? Você está aqui? Glória a Deus. Fica ligado. Há um prejuízo na igreja hoje. Eu creio e eu tenho visto que a falta de efetividade, a falta de resultados, a fraqueza, a lentidão, o não conseguir alcançar os alvos dentro da igreja de Deus tem grande relação com a falta desse entendimento de que a igreja é uma família. Da relação de paternidade dentro da casa de Deus, da relação de filiação dentro da casa, dentro da igreja, dentro, como a Bíblia diz, da própria família de Deus. Nós temos visto que a igreja em geral tem tomado... Vocês são aqui, irmãos? Glória a Deus. Faltou o quê? Fica ligado, amém? A igreja tem tomado caminhos, e quando eu falo a igreja é porque eu entendo que, irmãos, não importa a denominação a qual você pertença, e não importa somente a nossa denominação, Igreja Evangélica Verbo da Vida, em Caucaia, mas eu vejo como igreja todos os nossos irmãos em todo o mundo que se chamam pelo nome de Jesus, de quem toda a família toma o nome. Amém? Toda a família de Deus é a igreja. Amém? Todas as igrejas, denominações, onde a palavra de Deus com a verdade de que Jesus
morreu, ressuscitou, e que aquele que crê com o coração e confessar com a boca será salvo. Toda a igreja que tem esses princípios está arrebanhando vidas para o reino de Deus, para a família. Amém? Mas, irmãos, nós temos visto que, embora Deus seja o Pai de todos, embora Jesus seja o Senhor de todos, tem havido falha, tem havido fraqueza, tem havido desânimo no meio do povo de Deus. Há uma lacuna, há uma brecha, tem havido uma brecha no reino. Você olha para a igreja primitiva e você pode perceber a efetividade naquele tempo, naquela igreja no tempo do início, na nossa igreja quando começou, lá em Atos. Você vai perceber a efetividade, os resultados. Quantos grandes resultados. E hoje nós estamos vendo uma igreja que está totalmente mundanizada. Uma igreja totalmente misturada. Uma igreja que a gente até ganha muita gente para Jesus, mas não existe efetividade, não existe fervor, não existe amor. Antigamente nós podíamos dizer, abandonaste o primeiro amor. Hoje em dia nem podemos mais dizer isso, porque às vezes nem o primeiro amor acontece. Amém? Não há aquele afogueamento, aquele fogo. Não tem havido, e eu estou falando da igreja em geral. Amém? E é claro que tem raras exceções. Mas isso se dá por quê? Porque o princípio, um dos princípios que a palavra de Deus estabelece, não tem sido observado. Tem sido deturpado até em algumas áreas, em alguns lugares, em algumas denominações. E ontem eu falava para o pessoal da liderança a respeito de igrejas, denominações que são estabelecidas sobre princípios humanos, princípios naturais. Por exemplo, nós podemos identificar igrejas que são constituídas como empresas. Igrejas estabelecidas como empresa, onde a liderança da igreja é uma liderança executiva, uma liderança profissional, uma liderança que deseja simplesmente resultados, números. E eu não estou falando apenas de números em termos financeiros, mas você pode ver que há uma busca de resultados financeiros, como também de resultados numéricos. Quantos membros a sua igreja tem? Nós temos que abrir esse ano 200 igrejas. É a nossa meta. Alguém já viu isso aqui? A nossa meta esse ano é abrir mais 200 igrejas. Como nossa meta é abrir 200 igrejas? Como assim? Nós estamos agora lidando com empresas onde eu abro filiais e obtenho os resultados meramente comerciais. Então nós temos visto isso. Há um modelo de igreja que está sendo estabelecido sobre princípios comerciais, empresariais. O povo é nada mais, nada menos do que a clientela. A membresia da igreja é a clientela. E para que eu conquiste essa clientela, eu faço propaganda do meu produto, da minha igreja. A minha igreja é a que produz mais isso, é a que dá mais conforto, é a que faz mais aquilo. Você está entendendo? Então, dentro da nossa realidade hoje, existe essa verdade. Igrejas sendo trabalhadas
como empresas. Nós precisamos, irmãos, atentar para a verdade da palavra de Deus. Por outro lado, nós vemos algumas igrejas que são estabelecidas como regiões militares. O militarismo. O povo é o soldado de Cristo, né? O povo é um soldado. E na maioria das vezes ele é um soldado raso. Somente para obedecer àquela hierarquia que está pré-estabelecida. Pastores e líderes são intocáveis. Pastores e líderes são inacessíveis. Por causa da hierarquia que foi estabelecida dentro da igreja. Então, você acessa essa hierarquia e você vai crescendo dentro dessa hierarquia ao ponto de que você chega num patamar onde até para falar com você tem uma distância, como no exército tem uma distância para a continência pré-estabelecida. E a realidade da igreja tem sido levada dessa maneira. Nós temos visto várias igrejas, mas que estão sendo conduzidas de um modo meramente humano. Algumas delas fazem o melhor que podem, mas também estão estabelecidas sobre princípios, até mesmo tirados da Bíblia, mas apenas com relação religiosa. Então nós encontramos igrejas estabelecidas sobre princípios religiosos, de religiosidade. Onde o pastor é o sacerdote e o povo é apenas o povo. É aquele povo que está distante de Deus. É o povo que não conhece a Deus. É o povo que não sabe nada sobre Deus e que precisa de um mediador. Que está precisando de alguém para estar entre ele e Deus, para fazer a intermediação entre o povo e o Senhor. E isso tem deturpado a mentalidade do povo de Deus. E eu posso dizer com toda convicção, até mesmo aqui, dentro dessa igreja, tem pessoas que têm essa mentalidade. Vem de algum lugar e ainda conserva a mentalidade ou religiosa, ou militar, ou comercial. Eu digo para você, se você não ajustar a sua visão espiritual da igreja, você vai ser prejudicado. Se você não ajusta a sua visão da igreja, você vai ser prejudicado. A igreja é uma família. Você viu o que Paulo disse? Me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome vocês estão aqui? Eu estou perguntando. Toda a família. Você está entendendo? A igreja é uma família. E quando você não entende isso, você não compreende que você é uma família, você não vai ter a noção da sua importância. Da importância que você tem nesse lugar. Que lugar? A igreja. Não nessas 4 paredes, mas nessa verdade, nessa realidade. A igreja é uma família. A maioria das pessoas tem perdido essa noção e por isso elas têm vivido a vida na igreja de qualquer maneira. São pessoas que não entendem que a vida dela influencia o mais da família. Quem aqui é pai e mãe nunca prescinde de nenhum filho. Todos os filhos são importantes. Todos os filhos são alvo do seu melhor. Embora nós tenhamos uma estrutura familiar deturpada. Mesmo famílias da igreja têm a sua estrutura contaminada pela realidade do mundo. Mesmo famílias e pessoas que foram criadas dentro da igreja. Nós ainda temos essa realidade. Nós não temos as verdades estabelecidas por Deus como
fundamento da nossa família. As nossas famílias, hoje as naturais, elas são fundamentadas sobre princípios contaminados do mundo. Os nossos jovens, logo que engrossam o pescoço, eles já estão enfrentando pai e mãe. Quando a mãe fala, há sempre uma resposta, ainda que não seja necessária, mas tem sempre algo para dizer. Você está entendendo? Só para poder se estabelecer no princípio de revolta. No princípio revoltoso. Eu vou, mas eu não vou agora. Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu vou na hora que eu quiser. Vá agora. Espera aí um pouquinho. Está fazendo o quê? Não estou fazendo nada. Ele não vai agora. Não, espera um pouquinho. Só para se estabelecer dentro de um princípio de rebelião, que é o normal do mundo. Então, mesmo que você entenda que você é uma família, e a igreja é uma família, diga, eu faço parte da família. Tem gente que não acha que faz, porque não está nem falando. Eu acho que não entendeu ainda. Eu faço parte da família de Deus. Deus é o Pai. Amém? Nós somos família. Nós somos a família de Deus. Nós somos uma família. Amém? Então tem gente que mesmo entendendo isso, que é uma família, corremos o risco, mesmo entendendo que somos família, corremos o risco de trazer o parâmetro natural familiar para dentro da igreja. E na verdade é o que se vê. Algumas pessoas que já tiveram um vislumbre dessa verdade espiritual, comumente ainda trazem esses parâmetros naturais. Mas a Bíblia tem princípios espirituais verdadeiros, que estabelecem a plena vontade de Deus para a família dele. Amém? E essas verdades têm sido deturpadas, nós temos sido prejudicados por isso. Isso causa efeitos danosos na vida individual de cada um, irmãos. Se nós temos uma família, veja uma família bem estruturada de um casal que se ama e educa os seus filhos dentro de princípios, o mais que eles conseguem, princípios bíblicos. Na verdade, os filhos se tornam um sucesso. Amém? Amém? Tudo corre bem. O filho cresce, o filho amadurece, o filho produz. E os pais, quando estão na velhice, são sustentados pelos filhos. Os filhos amparam os pais. Porque o princípio de Deus, irmãos, é maravilhoso. O princípio do mundo, aos 18 anos, no máximo, é o mais que um pai segura no mundo. Mas quando o filho faz 18 anos, ele já diz assim, eu sou maior de idade. Na verdade ele diz, eu sou de maior. Eu já sou de maior, eu já faço o que eu quiser. E a ameaça começa com 12, 13 anos. Mas quando eu tiver 18 anos... Mas esse é um princípio mundano, natural. É uma verdade natural. Mas dentro das coisas espirituais é diferente. Você vai ver, nós temos um exemplo de filho. Quem é o melhor exemplo de filho que nós temos na Bíblia? Jesus. Amém? Jesus, orando, a vontade dele era não ir para a cruz. Está muito claro lá no jardim de Getsemane. Ele disse, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Eu não quero isso para a minha vida. Era isso que Jesus estava dizendo. Se for possível, afasta de mim. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Veja que haviam duas vontades envolvidas.
Amém? Duas vontades envolvidas. E a família celestial é o modelo essencial para que a igreja funcione. Amém? Então, irmãos, nós precisamos observar isso para que a nossa vida seja um sucesso. Dentro da igreja existem princípios estabelecidos por Deus. Esse mesmo versículo que nós lemos, na minha versão revista e atualizada, na versão King James, quem está com o King James aí? Ninguém hoje tem uma King James só porque eu quero? A versão King James, ela diz assim, de quem, por isso, mais ou menos assim, por isso eu me ponho de joelho diante do Pai, de quem descende, de quem vem todo o princípio de paternidade. De quem deriva, é assim a palavra, de quem deriva toda a paternidade. Como é que diz aí, Ulisses? Por isso eu me coloco de joelho diante do Pai, de quem se deriva toda a paternidade. Então esse mesmo versículo, ele fala a respeito de derivação de paternidade. Derivação de paternidade. Isso quer dizer o quê? Que dentro da família de Deus, existe o Deus Pai. Amém? Mas Deus também estabelece o princípio de paternidade sobre a igreja. E Deus levanta pais espirituais. Você está entendendo? Deus levanta pais, paternidade não é paz, é pais espirituais para a igreja. E esse princípio de paternidade e o princípio familiar tem sido muito deturpado dentro da igreja, irmãos. Algumas das nossas denominações têm tido um pastor como aquele sacerdote que é tão distante do povo. Ou então ele é mais distante ainda, como um grande empresário que não fala com os seus subalternos. Mas dentro da visão celestial, visão de Deus, o pastor é como um pai. Amém? Dentro da Bíblia, dentro dos princípios estabelecidos de Deus, Deus é o pai e debaixo do pai há outros pais, em derivação de família. Nós podemos ver isso com Paulo. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz, né? Paulo, servo de Jesus Cristo, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Então ele fala de Timóteo como filho. Depois ele fala de Tito. Ele também chama Tito verdadeiro filho na fé comum. Aí ele fala também sobre Onésimo, lá na carta dele a Filemon, que é uma pequena carta que está lá antes de Hebreus. Ele diz, te peço pelo meu filho Onésimo, que gerei nas minhas cadeias. João, falando na segunda carta dele, versículo 4, ele diz, eu fico feliz de ver que os meus filhos estão andando na verdade. Os teus filhos estão andando na verdade. E na terceira ele fala, não há alegria maior em mim de ver que alguns dos meus filhos andam na verdade. Então existe um princípio de paternidade e de filiação dentro da igreja. Amém? E nós precisamos parar e ver isso. Para que a nossa vida espiritual seja mais efetiva, para que a nossa vida espiritual tenha os resultados que Deus deseja, nós precisamos nos comportar na igreja de Deus debaixo de um princípio de família. Debaixo de um princípio familiar. Isso é essencial. Você não pode ferir esse princípio familiar e ser um cristão completo. Se você olhar a oração que Paulo fez,
Ele disse, eu me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, e ele começa a orar para que a família receba alguma coisa. Amém? Para que vocês sejam fortalecidos com poder, mediante o Espírito do homem interior, para que, estando arraigados e fundamentados em amor, possais compreender juntamente com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Antes de falar tudo isso, Paulo está falando da família. Quantos querem ser tomados de toda a plenitude de Deus? Muitos nem pensam nisso. Por que não pensam nisso? Porque estão alheios à realidade da família. Estão alheios ao plano, ao projeto estabelecido por Deus para o que seja a igreja. Muitos estão frios, muitos estão apáticos, muitos estão distanciados. Muitos se posicionam como aquele rapaz, o filho pródigo. Eu aceitei Jesus, eu sei o que eu tenho, eu sei o que eu posso nele, eu sei o que eu sou, então vou pegar tudo que eu tenho e vou viver só. Tem alguém aqui? Logo que chega os 18 anos, eu já recebi a minha herança. E se manda. E quer viver uma vida só. Mas nós não fomos chamados para viver uma vida isolada. Nós não fomos chamados para viver uma vida de satisfação própria, egoísta. Não, nós fomos estabelecidos para viver uma vida familiar. Familiar. Amém? Aleluia. Uma vida em família. Você vai ver Paulo falando aos Coríntios, em 1 Coríntios, no capítulo 4. A gente pode ler esse agora. 1 Coríntios, capítulo 4. Eu não sei até que ponto você está preparado para entender essas verdades. Eu não sei até que ponto você vai pegar para si as verdades do que está sendo dito aqui. Mas eu preciso falar isso. Amém? Eu preciso falar desses princípios que precisam ser restaurados dentro da igreja. Ontem nós falamos muito de alguns exemplos de filhos. Ainda existem outros exemplos de posicionamentos de filhos que não honram o pai. Como esse jovem chamado filho pródigo, que logo que entendeu os princípios que regiam a vida, ele foi embora e distanciou-se e causou separação e ele foi prejudicado. Mas nós precisamos viver princípios bíblicos de filiação, princípios bíblicos de paternidade. Então aqui ele diz assim no versículo 14, 1 Coríntios 4, 14. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus, amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho, amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ter convosco. Amém? Então veja bem que Paulo, ele está falando aos Coríntios, e Paulo entende, Paulo sabe que ele é o pai espiritual daquela igreja. Amém? Paulo
entende que Deus o estabeleceu como pai espiritual. E aqui, irmãos, antes de você começar a pensar em outras passagens bíblicas, não é uma questão de ficar chamando alguém de papai. Amém? Não é uma questão de agora o pastor agora é o pai, não é mais pastor, é pai. Ei, papai. Não é. Sim, senhor, papai, não é isso. Já temos uma religião que chama o pastor de pai, né? Que é o padre. O padre vem do espanhol, vem do latim, na verdade. E chegou como padre, significa pai. Amém? Mas não é essa a questão. A questão é de um princípio que abençoa aquele que está colocado na posição de filho. Não é um princípio para abençoar quem está na liderança e é colocado como pai. Não. É um princípio de Deus para que Deus possa derramar da sua visão sobre o povo. Amém? Paulo disse que tinha essa convicção que Deus tinha estabelecido ele como pai para os coríntios. Mas o que aconteceu é que a igreja de Corinto estava desonrando o pai. Então, se você olhar as características dos coríntios, você vai ver que era uma igreja que não estava seguindo os princípios estabelecidos por Paulo como pai espiritual, os princípios da palavra. E a Bíblia diz que eles se ensoberbeceram. O maior risco para um filho é quando ele se ensoberbece. Então Paulo faz o quê? Pega um filho chamado Timóteo. Esse era um modelo exato de Paulo, da paternidade. Esse tinha conseguido extrair a essência do ensinamento de Paulo. Ele não era um imitador de Paulo. Ele não imitava as coisas que Paulo fazia. Muito provavelmente ele não tinha o mesmo nível, a mesma característica de chamada que Paulo tinha. Mesmo assim era filho. E isso é o que caracteriza a maravilha de Deus, porque um filho não precisa ser um imitador do pai em termos de trejeitos ou de palavras. Ele tem que imitar os princípios. Amém? Por isso João disse, eu me alegro que os filhos andem na verdade. Amém? Só pontuando, eu sei que tem alguns que podem pensar naquela passagem que Jesus disse, a ninguém chameis pai, né? Quantos lembram dessa passagem? Né? E alguns podem dizer, mas a Bíblia não diz que nós não devemos chamar ninguém de pai? Está lá em Mateus capítulo 23, versículo 8 ao 10, se não me falha a memória. Quando ele diz a ninguém chameis de pai, ele também diz a ninguém chameis mestre. Não é verdade? E se ele disser a ninguém chameis de pai, nem meu filho pode me chamar de pai. Porque ninguém é ninguém. Amém? Então nós devemos entender o que é que Jesus estava querendo dizer. Se o próprio João, escrevendo na primeira carta, no capítulo 2, ele disse, filhinhos, escrevo-vos por isso. Jovens, escrevo por causa disso. Pais, escrevo por isso. Está lá no capítulo 2, versículo 14, eu acho. João falando aos filhos, aos jovens e aos pais. Amém? Então nós temos essas classes de pessoas dentro da igreja. Eu vou ler esse versículo para poder você ficar mais baseado. Não preciso fazer essa base, porque é um assunto novo. 1 João, primeira carta de João. Versículo 12, 1 João, capítulo 2, versículo 12. Paulo diz, João diz, filhinhos,
eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Amém? Então veja bem que a Bíblia fala realmente a respeito de jovens, filhinhos e pais. E na igreja nós temos essas três classes de pessoas que são estágios na vida espiritual, estágios na vida cristã: filhos, jovens e pais. Então, irmãos, hoje nós temos que ter, sempre haverá essas três classes dentro da igreja. Mas, irmãos, não é saudável quando na igreja está cheio de bebês espirituais. Quando, devido ao tempo decorrido, as pessoas continuam como bebês. E um dos problemas dos coríntios que Paulo identificou é que eles continuavam como bebês espirituais. No capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo vai dizer que eles ainda eram bebês, ainda eram crianças. Amém? E por que é que eles ainda permaneciam crianças? Porque Paulo identificou que estava faltando eles seguirem um modelo. Não é que não tinha um modelo. Paulo era um modelo para eles, mas eles não estavam seguindo o modelo. Então ele manda Timóteo para ficar mais perto, para que eles pudessem ver um modelo de maturidade espiritual. Um modelo de quem estava compreendendo a visão de reino, que é uma família. Amém? Se você permanece como bebê além do tempo que deveria, você vai se tornar um cristão carnal. E esse é um problema de nós não identificarmos essas questões. O que veio ao meu espírito é que nós, pais, pastores, temos uma grande culpa nisso. Por que nós temos uma grande culpa nisso? Porque nós não estamos fazendo o nosso papel de pais. Paulo disse: eu estou escrevendo para admoestar. Sim ou não? Eu estou escrevendo para admoestar vocês como a filhos amados. Isso quer dizer que um pai corrige. Isso quer dizer que um pai vai mostrar a condição do filho, vai trazer o filho para perto e vai, se necessário, usar a vara. Amém? E a maioria das pessoas nas igrejas, eu não estou falando só desta igreja, eu estou falando de uma realidade espiritual, porque eu entendo que você entende que nós somos uma só família. Todas as igrejas. E nós podemos ver, irmãos, quanta meninice rola nesse mundo de meu Deus. Quanta meninice rola nessa família cristã. Não precisa você ir muito longe, basta você abrir o Facebook e você vai ver a qualidade das coisas que são colocadas ali. Porque esse mundo virtual, tem hora que ele é uma bênção. Você quer conhecer uma pessoa, vá no Facebook. Você quer saber como está o coração da pessoa, vá lá. Ela coloca lá no Facebook, o coração dela. Ninguém me liga. Ninguém dá um oi para mim. Por que é que as pessoas só querem que a gente curta as postagens dela? E ninguém curte as nossas postagens. Está tudo lá no Facebook. Você sabe quem é a pessoa. Aí você diz: pastor, o senhor vai falar do Facebook de novo? Todo mundo só vive no Facebook. Eu tenho que falar de quê? Daqui um dia eu vou fazer um culto no Facebook, vou fazer um culto pelo Face. Eu acho que dá mais resultado. Mas a verdade, irmãos, que eu estou falando é que a igreja precisa amadurecer. Amém?
é bom, sempre vai ter meninos na casa. João escreveu, filhinhos, eu escrevo para vocês porque vocês não serão malignos. Mas você vai ver que Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 3, ele está admoestando a igreja, ele está corrigindo a igreja por causa de um posicionamento de falta de crescimento. Em nenhum lugar da Bíblia você vai ver Paulo ou qualquer apóstolo, escritor da palavra, pelo Espírito Santo, elogiando pessoas que humildemente decidiram não crescer. Que eu não quero ser nada. Porque eu quero ser só um membro da igreja. Eu quero só ficar sentado mesmo. Eu quero só estar aqui no meu lugar. Eu quero só assistir o culto no domingo. Não existe esse tipo de elogio. Amém? Pelo contrário, você vai ver lá em Hebreus, no capítulo 5, ele corrigindo aqueles que não cresceram, porque ele precisava dar um alimento sólido, querendo amadurecer as pessoas, querendo alimentar as pessoas, e ele ficava impedido de falar de coisas mais profundas. Impedido. Porque se ele falasse, as pessoas não iriam receber. Ele disse, vocês, em virtude do tempo decorrido, já deviam ser mestres, mas agora se faz necessário que se vos dê leite, ao invés de alimento sólido. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Muitas vezes, nós estamos impedindo o nosso próprio crescimento. Nós estamos barrando o nosso crescimento. Um dos motivos da igreja não crescer, eu acabei de dizer. A liderança não se posiciona, eu estou falando só aqui, eu estou falando da igreja em geral. Estou falando da família. Amém? Se servir para cá, glória a Deus, aleluia. Se servir para nós. Não é? Amém? Mas eu acho que aqui não vai servir, não. Os pais não têm tratado a igreja do modo que necessita. Por quê? Porque se eu falar um pouco mais duro, o pessoal não vem mais para a igreja. Os crentes vão para outro lugar. Isso é uma característica de quem não entendeu o seu lugar no corpo. Amém? Quando a Bíblia fala de pai espiritual, a Bíblia está falando daquele que te alimenta e te sustenta. Nós temos um ditado no mundo que diz o quê? Pai não é o que faz, pai é o que cria. Bem cabível na igreja. Porque você pode pensar assim, o pastor está falando de pai espiritual, quem me ganhou para Jesus, eu aceitei Jesus, foi em tal lugar, ou assim, ou assado. Então eu preciso estar com o meu pai espiritual. Mas não é isso. Pai espiritual é aquele que está te alimentando e te sustentando na palavra. E eu vou dizer mais, ainda é aquele que te corrige, porque aquele pai que não corrige não é pai. O pai que não corrige está te mandando para a desgraça. Um pai que não traz correção para a sua vida espiritual, um pai que não traz você para perto, não está fazendo papel de pai. Aproveitando o recado para os pais naturais, se você não corrige seu filho, você não está amando seu filho. Porque aquele que ama, corrige. Amém? Então, muitas vezes a culpa está em nós. Pastores, os pais espirituais. Precisamos corrigir a igreja. Não ter medo, eu não tenho medo de perder membro, eu não tenho. Infelizmente, a cultura na igreja está tão deturpada que as pessoas estão colocando princípios naturais dentro desse relacionamento. O pai corrige o filho fica emburrado, cara feia, bicudo. Aí os irmãozinhos vêm no pai, pedindo para o pai adular o bebezinho. Porque o bebezinho não vem mais para a igreja porque foi corrigido. Você está entendendo? Vou dizer uma coisa para você, pai natural. Se você corrige seu filho, ele fica emburrado, você vai lá, depois
adular ele, presentear ele, fazer qualquer coisa desse tipo, você está estragando o seu filho. A Bíblia diz que a estultícia está ligada ao coração da criança. Mas a vara vai tirar isso dela. Bebês espirituais vão estar sempre se emburrando, ficando bicudo, achando ruim correções. Eu já tive pessoas na igreja e depois de eu pregar vieram falar para mim: pastor, o senhor estava falando de mim no púlpito, era? Teve um que falou brincando aqui, mas não estou falando de você não, irmão. Estou falando de quem falou sério mesmo. Precisava o senhor falar no púlpito, é? Não quer ser corrigido, não é filho. Não quer ser corrigido, é bastardo, não é filho. O bispo Guto, que é o nosso apóstolo, na verdade, ele diz assim: em como do meu pirão, prova do meu cinturão. Amém? Então nós precisamos estabelecer essas verdades. Amém? Precisamos deixar de ser meninos. É claro, como eu falei, vamos sempre ter bebês espirituais, porque tem pessoas nascendo de novo, graças a Deus. Amém? Mas, irmãos, é inaceitável você já um crente velho, não sei quantos anos, e o tempo decorrido, e você não amadurece. E não aceita a correção. E qualquer coisa que acontece na igreja, você fica emburrado. Não é correto. Amém? Paulo, ele fala dessa posição dos filhos. 1 Coríntios capítulo 3, você pode abrir também? A gente pode ver isso. 1 Coríntios capítulo 3. Ele diz, no versículo 1, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Me diga uma coisa, examine-se, pois, você mesmo a você mesmo. Será que eu posso falar a você como a espiritual? Não responda. Fique só com você. Será que eu posso falar a você como a espiritual? Amém? Os espirituais vão compreender os princípios que regem o reino. Amém? Aí ele vai dizer assim, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Porque ainda agora, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais? E andais segundo os homens? Amém? Veja a condição da igreja de Corinto. Existem algumas coisas, irmãos, que vão impedir você de receber o melhor de Deus. Você está entendendo? Existem alguns posicionamentos que vão impedir você de receber o melhor de Deus. Amém? Ontem eu estava falando, vou repetir. Muitas vezes nós estamos olhando, para o que é dito aqui, a partir dos pais, dos líderes da igreja. Nós compreendemos a vantagem da palavra, nós entendemos o princípio da fé, o princípio da confissão, e nós estamos crendo num monte de coisa e falando um monte de coisa, e não estamos tendo resultados. E não compreendemos por que não estamos tendo esses resultados positivos. E às vezes é porque nós quebramos os princípios da palavra em outras áreas. Existe uma quebra de princípio no relacionamento pai e filho.
Filho, pai. Você está entendendo? Tem um versículo lá em Provérbios que eu não estou lembrado agora, mas ele diz assim: o filho que desonra o pai, as aves virão e comerão seus olhos. Você está entendendo? Muitas vezes fazemos a confissão certa, declaramos a palavra do modo correto, estamos estudando a Bíblia, estamos fazendo confissões de fé, estamos crendo realmente em algumas coisas, aplicamos toda a nossa fé naquilo, mas nada dá resultado. E muitas pessoas não entendem. Pastor, mas eu fiz tudo. Fez tudo por uma área e na outra área. Amém? A igreja não é uma empresa. A igreja não é uma empresa onde você vem e paga um valor e sai com a bênção. Amém? Não é isso. Não há essa relação na igreja. Deus não é empresário. Onde você compra um produto dessa maneira. Não. Igreja é uma família. Existem princípios estabelecidos dentro dessa família. Precisam ser observados. Jesus disse algo que norteia toda a existência da igreja. Ele falou: assim saberão que sois meus discípulos. Foi? Quando vocês fizerem confissões de fé conforme a palavra. Não? Foi assim, não? Assim saberão que sois meus discípulos quando vocês forem pastores. Não. Assim vocês saberão, eles saberão que vocês são meus discípulos quando vocês se amarem. Quando houver amor entre vocês. Amém? Quando vos amardes uns aos outros. Amém? Por isso é importante que você entenda a sua importância dentro do corpo, dentro da igreja, dentro da família. Ah, não, eu só vou na igreja. Irmãos, na igreja não existe isso. Tem alguém que vai na tua família? Tem algum, vou dizer assim, parente teu que vai na tua família? Ou ele é da tua família? Faz parte da sua família. Amém? Você faz parte desta família. Você é a família de Deus. Não importa se você não está vivendo os melhores dias da sua vida. Porque tem gente que fica envergonhado. Porque não está vivendo o melhor de Deus, porque está com algum problema, porque vê todo mundo dando testemunho e ela não dá. Já teve pessoas que deixaram de vir para a igreja porque diziam que a igreja era só de rico. Era profeta e não veio abençoar mais a gente, né? Só podia ser profeta, dizendo que a igreja é só de gente rica, né? Por quê? Porque ela estava vendo a igreja com outros olhos, e não os olhos de uma família. Porque dentro da família de Deus não existe essa visão deturpada. A igreja de Deus tem que se ver como uma família onde um ajuda o outro, onde um socorre o outro. Amém? Eu vejo tantas pessoas que falam sobre fazer caridade, né? Fazer evangelismo e doar cesta básica. Dentro da igreja tem pessoas que estão necessitadas. E são necessitadas. Amém? Nós precisamos estabelecer na igreja, irmãos, esse vínculo. Quantas pessoas chegam na igreja e saem e não conhecem ninguém? Vem para a igreja, sai, mas nunca parou 5 minutos para falar com um e com o outro. Você não está entendendo. Tem alguém aqui? Você não está entendendo. Nós não precisamos de frequentadores, irmãos. A igreja não precisa de frequentadores. Isso aqui também não é um show artístico. Amém?
você é família ou não é família. Amém? Eu fico com raiva, o pai tem que corrigir o filho. Amém? Porque tem pessoas que pensam que elas podem viver dessa maneira na igreja. Não, irmão. Não escolha esse posicionamento. Eu estou querendo te despertar para você desfrutar o melhor de Deus. Veja, Paulo disse assim: eu não pude falar a vocês. Sabe por que às vezes você não ouve a voz de Deus? Você sabe que Paulo estava ali representando o Espírito Santo? Sabe por que tem tanta gente que lê a Bíblia e não entende nada? Sabe por que tem tanta gente que ora e não tem resposta? Porque Deus não está podendo falar do modo que Ele gostaria de falar. Como Deus gostaria de falar? E eu vou te dizer uma coisa, irmãos, Deus gosta de falar. Deus gosta de falar, Deus é falador. Amém? A Bíblia diz, no princípio era o verbo. No princípio era o verbo. Verbo de fala, de palavra. No princípio ele era a palavra, Deus gosta de falar. Se você não está ouvindo Deus, está com algum problema. Mas às vezes a pessoa fica acomodada com isso. Mas não é o melhor de Deus. Lá em Hebreus, no capítulo 1, ele diz assim: havendo Deus falado de muitas formas, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, fala agora. Continua falando. Ele disse: hoje ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração. E quando é hoje, todo dia. Todo dia é hoje. Então Deus ainda fala. E Deus gosta de falar. Agora não endureça o seu coração. Tem muitas pessoas com o coração endurecido, irmão. Eu vou dizer uma coisa: criança espiritual só ouve Deus até um certo ponto. O escritor de Hebreus, no capítulo 5, fala a mesma coisa. Ele diz: eu queria dar alimento sólido para vocês, mas vocês não estão podendo receber. Amém? Aleluia. Ontem à noite o alimento foi mais uma panelada, mais ou menos assim, não foi? Por quê? Porque eu estava aqui no meio de pessoas que estão mais mergulhadas. Mas você precisa compreender que é necessário que a igreja cresça. É necessário o crescimento espiritual na sua vida. Eu vou dizer uma coisa, não há maior alegria num pai do que ver os seus filhos andando na verdade. João fala isso lá na terceira carta, no versículo 4. Eu não tenho maior alegria do que essa, de saber que os filhos estão andando na verdade. Então vamos mudar o nosso posicionamento. Vamos nos aprofundar nas coisas de Deus. Vamos entender essa questão de filiação. De que você é importante na família. E que quando nós estamos aqui reunidos, irmãos, há um pão especial sendo distribuído. Amém? Como Deus alimenta o seu povo? Através da palavra. A Bíblia diz que Deus estabeleceu na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Quem sabe para quê? Para, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Quem é santo aqui? Deus colocou na igreja, estabeleceu na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento de cada um de nós. E ele diz, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. Um bebê espiritual pode ser enganado a qualquer momento. Um bebê espiritual pode ser levado em roda por qualquer doutrina errada. Não é forte nas suas convicções.
se ele não está sendo bem alimentado. Se ele estiver bem alimentado com leite racional não falsificado, as doenças, as viroses não vão pegá-lo. Porque ele está sendo bem alimentado. Mas nós não temos vindo, né, ao banquete. Muitos têm deixado de vir ao banquete. E é necessário nós estarmos nos alimentando. Porque quando nos reunimos como família de Deus, Deus pode nos dar o leite racional não falsificado. Amém? Eu vou te dizer uma coisa, você pode estudar a Bíblia em casa? Pode. Você pode aprender em casa? Pode. Amém? Você pode ver alguma coisa na internet sobre a palavra e ser abençoado? Pode. Mas tome cuidado, irmão, porque Deus estabeleceu um princípio de paternidade. Uma família, um pai. Outra família, outro pai. Todo pastor local é como um pai. E todo ministério tem um pai espiritual. Amém? E o Ministério Verbo da Vida é estabelecido sob uma paternidade. Amém? Deus falou com o pastor Bud Wright e disse: Bud, vá para o Brasil e ensine o meu povo isso, isso e isso. E ele estabeleceu essa paternidade sobre nossa vida. Se você está no Verbo da Vida, existe uma paternidade sobre nós. Existe algo que Deus derrama sobre a nossa vida. A partir lá de cima, a partir desse Pai espiritual que nós temos. Veja que os coríntios, eles perderam a identidade. E eles ficavam naquele negócio, não, a palavra de Paulo é a melhor, não, a palavra de Apolo é a melhor, a palavra de Pedro é a melhor, eu sou do fulano, eu sou do ciclano. Não tinha identidade. Paulo disse assim, eu vou mandar para vocês Timóteo, vocês vão ver a visão. Vocês vão experimentar a visão, vocês vão ver uma pessoa que estabelece o que eu ensino. Amém? E eu vou dizer uma coisa, muitos aqui nem sabem qual é a visão do Verbo da Vida. Muitos nem sabem como é a visão. Pastor, isso é importante? É importantíssimo. Porque se não fosse importante, Paulo não tinha falado nada para os coríntios. Não, vocês podem ficar aí nessa bagunça. Não, mas ele disse, é necessário vocês estarem firmados. Existe uma visão. Existe algo que Deus quer estabelecer. Amém? Tive muita luta aqui no início quando eu cheguei, porque eu via muita variedade de visões. Variedade de visões. Pode entender como quiser. Dos dois modos. Tinha pessoas que queriam fazer aqui um culto assembleano. Glória a Deus pelos assembleanos, irmãos. Amém? Mas lá está o nome, Assembleia de Deus. Amém? Lá tem uma visão. É a família de Deus. E de lá também Deus decretou aquela paternidade e eles têm que seguir a visão que Deus deu. Amém? Mas aqui é Verbo da Vida. Amém? E Deus estabeleceu uma paternidade para o Verbo da Vida. Uma visão para o Verbo da Vida que não vai ser mudada. Amém. Graças a Deus. Amém? A não ser que Deus fale de cima para baixo. Amém. Aí lá de cima do Pai muda. Mas não de baixo para cima. Já chegaram para mim querendo mudar um monte de coisa. Não muda. Amém. Amém? Ah, não, mas porque eu vejo isso aqui, está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Não, está certo. É a visão daqui. É a visão do Verbo da Vida. Amém? E você precisa conhecer essa visão. Amém? Ah, não, mas é porque meu pai espiritual é o fulano de tal. Não, irmão, teu pai espiritual é aquele que te alimenta. Você está sendo alimentado no Verbo da Vida, então está comendo desse pirão, então pronto. Amém?
Aleluia. Aí você está dizendo, pastor, mas o senhor está pregando aí só para o verbo da vida? É uma família. É uma reunião familiar. Amém? Nós somos uma reunião familiar. Afinal de contas, o domingo é o dia que os filhos visitam os pais, né? E no dia que tem comida é o melhor dia. Hoje é a Santa Ceia, né? Aleluia. Mas eu quero despertar você, irmãos, para uma vida espiritual efetiva. Para uma vida espiritual de resultados. Quando você compreender a visão, quando você compreender a sua importância na visão, quando você entender que Deus te plantou nesse lugar e Deus quer estabelecer coisas sobre a tua vida, aí você pode receber as coisas espirituais. Você pode receber o alimento sólido. Você vai receber resultados poderosos na tua vida. Por quê? Porque aí Deus pode. Veja que Paulo disse assim, eu não pude. Você sabia que Paulo estava ali como o enviado do Espírito Santo. A palavra de Paulo tinha o respaldo de ser a palavra de Deus. Só. Quem lê aquilo ali está dizendo, isso aqui é a palavra de Deus. E Paulo disse assim, eu não pude. Amém? Nós temos que colocar na nossa vida, sobre a nossa vida, eu pude. Então que Deus possa falar a você, que Deus possa falar ao seu coração, que você entenda a sua posição, a sua condição na família de Deus. Isso vai mudar e vai efetivar a tua vida espiritual. Você vai ver que você é importante nesse lugar, igreja, e na vida da pessoa que está perto de você, e isso vai transbordar e vai afetar onde você estiver. Por quê? Por que vai afetar? Irmãos, porque um nome, uma família afeta. Você sabia disso? Nós temos grandes nomes. E quando algumas pessoas que têm nome chegam em ambientes, os ambientes são afetados. Estou falando naturalmente, você imagina espiritualmente. Você imagina se chega aqui um Gereissati, do Taço para baixo. Quem não conhece aqui Taço Gereissati? Quem não conhece? Está vendo como um nome tem influência? Ninguém levantou a mão. Uma família, a família Gereissati eu estou falando. Digamos que o filho do Gereissati chega aqui. Ou um Queiroz, da família do Edson Queiroz. A família tem influência. E aquele nome chegando aqui, todo mundo diz, aí é o filho do Edson Queiroz. É o filho do Edson Queiroz, aí, ó, filho do Edson Queiroz. Sabe quem é aquele ali? Sabe quem é aquele ali? Sabe quem é aquele ali? É o filho do Edson Queiroz. Não vai mudar nada na nossa vida. Não vai mudar nada. Não vai nem sentar aqui na frente. Vai sentar aí no meio. Mas todo mundo vai dizer assim, ó. É o filho do Edson Queiroz, está aí. Viu aí? Viu aí? É o filho do Edson Queiroz. É o filho do Taço. Você está entendendo? Quando nós entendemos e tomamos posse da nossa filiação, as pessoas vão chegar e vão dizer, ó. Está vendo ali? Filho de Deus. Aquele ali tem uma família, tem um nome. Você está entendendo? Pertence. É uma pertença, irmãos. Você tem influência, você tem que se tornar filho ao ponto das pessoas compreenderem onde você chega. E faz a diferença. Ele aí é diferente. Tem algo nele diferente. E as pessoas vão saber que você é filho de Deus. Amém? E aí, onde você estiver vai impactar. Porque você é filho. Porque você tem uma filiação.
Porque você entende, você compreende o que Deus lhe chamou para fazer e para ser. Isso começa onde? Na igreja local. Começa aqui, onde nós estamos reunidos. Aqui se estabelece o princípio da paternidade. Paulo disse, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem, como é que dizia lá? Não, da paternidade. De quem deriva toda a paternidade, tanto no céu como sobre a terra. Amém?